Zoológicos, um dos lugares mais populares para toda a família pela sua variedade de espécies e sua educação sobre a natureza. Porém, mesmo fazendo coisas muito boas, tem alguns locais que não pensam da mesma forma ou, independente da qualidade do zoológico, levam a casos mais perturbadores. E por isso, hoje vamos fazer um iceberg sobre os zoológicos, mas tendo algumas regras, obviamente. A primeira regra sendo que eu vou me referir somente em zoológicos da América Latina. Originalmente eu iria falar somente dos zoológicos do Brasil, mas pela falta de informações e relatos, eu acabei decidindo incluir toda a América Latina no mesmo barco. A segunda regra é que eu vou mencionar somente dados curiosos ou relatos que envolvam somente os zoos ou os animais em si. E não se preocupem, as duas primeiras camadas em específico não vão falar de relatos tão sérios ou graves assim. São coisas bem básicas ou coisas que vocês talvez já devem saber. E por último, talvez nem todo relato sobre um zoológico na América Latina deve estar nesse vídeo. Talvez eu tenha deixado alguns de lado, ou pode ocorrer um recentemente que eu provavelmente posso falar no futuro. Independente de qual é a situação, se isso acontecer, eu posso possivelmente fazer uma continuação no futuro. Enfim, vamos mergulhar fundo no iceberg dos zoológicos da América Latina. Isso é um caso muito óbvio e muito bom que os zoológicos fazem, especialmente no Brasil. Pois com o desmatamento e a caça ilegal por esses animais, seja pelo seu pelo, dentes e etc., é bom evitarmos a extinção desses animais, criando relacionamentos entre um macho e uma fêmea, e assim, criando uma família. Os casos mais famosos sendo o Zoológico de São Paulo, que tem a maior família de leões de todo o Brasil, os 3 filhotes de tigre de Bengala branco, que nasceram no Animalia Park, também localizado em São Paulo, e o caso mais especial em 2025, a chegada da Nur, a urso polar do Aquário de São Paulo, que é a primeira urso polar a nascer no Brasil, mas com uma situação que precisou ser feita. Enquanto os leões não costumam ter problemas com os filhotes antes de chegarem na maturidade, e a tigresa Indira vivendo com seus 3 filhotes sem nenhuma notícia do seu pai, que eu assumo que está bem, só está longe das suas crias, o seu pai, Peregrino, teve que ser separado dela e sua mãe em um recinto privado só para o Peregrino, pois na natureza, um urso polar macho tem uma capacidade imensa de machucar ou matar os seus próprios filhotes. Então, isso foi uma decisão feita para melhor. Simba Safari foi uma atração feita no Zoológico de São Paulo no ano de 1972, com a atração tendo a proposta de você entrar em seu carro e ver todos os animais livres andando por aí, e isso inclui os gatos grandes. E essa era uma atração muito popular naquela época, mas infelizmente o Simba Safari tinha sido fechado no ano de 2001. Mas, para surpresa de várias pessoas, em 2025, foi confirmado que o Simba Safari foi renovado para ir mais num estilo de safari da África ou do Animal Kingdom, dando a educação para a família e obviamente tendo suas seguranças para certos animais para evitar qualquer dano para ambos os bichos e os passageiros. Felizmente, o safari ainda segue aberto e muito famoso. Em 5 de março, numa terça-feira, estava sendo um dia totalmente normal para o Zoológico de Brasília. Todos os animais estavam calmos, relaxados e seguindo suas vidas. Mas foi aí que um vlogger decide tirar foto da elefanta africana chamada Belinha. Mas quando eu refiro a tirar foto, ele não tirou a foto dela e pronto. Ele de alguma forma conseguiu entrar no seu recinto para tirar a foto dela o mais perto possível. E com isso, Belinha se estressou e acabou correndo atrás dele, mas o cara conseguiu se safar e saiu do recinto. Depois do ocorrido, a polícia tentou investigar e foi recebido um boletim sobre a situação na delegacia. Além disso, eles descobriram que o culpado, além de ser um vlogger, ele adorava colocar sua vida em risco. Mas sobre o animal em si, ela foi avaliada após a invasão e felizmente ela está bem. Ela só ficou totalmente estressada pela invasão do visitante. Mas que esse vídeo sirva de lição e nos faça lembrar de nunca invadir a área dos animais.
especialmente dos elefantes, que sim, são considerados animais gentis, mas quando é invadir o seu território ou ir para cima de seus filhotes, é aí que um elefante pode te machucar. Uma das coisas que vários zoológicos fazem, que os torna especiais e mostra o carinho pelo lugar por todos que trabalham por lá, é que eles colocam toda a sua história, evolução e podem até incluir animais que eram muito amados pela equipe, como no caso do Zoológico de Curitiba, que além de contar a história do local, também traz uma homenagem à sua girafa chamada Pandinha, que infelizmente faleceu em 2022. Isso faz esses zoológicos serem menos um zoológico e mais um santuário público praticamente. Em 2024, no Zoológico de Curitiba, um cara totalmente alterado teve uma ideia genial. E essa ideia foi invadir o recinto dos animais, especificamente o recinto dos macaco-aranha e dos hipopótamos. Por sorte, nem ele ou os animais foram feridos. O macaco-aranha não foi um grande problema, mas o hipopótamo é aí que isso me afetou. Afinal, estamos falando do animal com o maior número de mortes de toda a África, superando até o leão com as suas 500 mortes por ano, sem contar da sua mordida de 1800 PSI, que é tão forte que pode ser capaz de cortar um barco ao meio. Depois do ocorrido, o cara foi detido pela polícia e foi preso por desrespeito à área dos animais. Em 2023, no Zoológico de Brasília, uma das onças pintadas chamada Peter estava andando de boa em seu recinto, até ele ter a ideia de subir a parede do seu recinto, parecendo que ele queria escapar. Mas felizmente, a segurança chegou e finalmente a onça desceu e tudo ficou de boa. Depois do que aconteceu, a equipe descobriu que o Peter só estava agindo de forma natural, pois uma das coisas que uma onça adora fazer é escalar, especialmente quando o assunto é a caça. Ou seja, seu comportamento foi normal e nada trágico aconteceu, felizmente. Mas Brasília não acaba por aí, pois um ano antes, uma das onças pardas, ou mais conhecidas como sussuaranas, chamada Loki, conseguiu escapar do seu recinto, mas por sorte ela conseguiu ser capturada e levada de volta para o seu local e em 2025 o animal foi transferido para o zoológico de Pomerode. Nem todos os zoológicos do mundo são ou eram públicos. Alguns costumavam ser privados e em outros níveis podiam transferir animais de forma ilegal. E foi isso que um traficante chamado Pablo Escobar decidiu fazer, criar um zoológico privado. E lá ele tinha uma variedade de animais: elefantes, avestruzes, cangurus, araras, girafas, hipopótamos e entre outros. Porém, após a sua morte em 1993, a maioria dos animais foram transferidos para outros lugares, com a exceção dos hipopótamos, que pela dificuldade de capturá-los, as pessoas deixaram eles e estavam esperando que eles morressem de causas naturais. Entretanto, os 4 hipopótamos conseguiram escapar e acabaram se reproduzindo em uma área só para eles, levando consequentemente a 1000 ou mais desses mamíferos. Mas como assim consequentemente? Como o hipopótamo é um animal que come muito, isso acaba afetando na alimentação de animais que vivem por lá e suas necessidades jogadas no lago afetam a natureza e a sociedade. Felizmente, nenhuma morte foi relatada na Colômbia pelos hipopótamos, mas ainda é um problema grave para o país, e por isso foi permitido esse ano a exterminação dos hipopótamos na Colômbia para impedir essa praga de continuar. Mas não significa que antes eles tentaram outras alternativas, como transferir alguns para cativeiro, mas elas não ajudavam muito. Mas se essa praga continuar, isso vai acabar fazendo do hipopótamo um dos, ou se não, o animal mais perigoso da África e da América do Sul. Se querem saber mais sobre o tema, recomendo assistirem o vídeo do canal Fiore, que fez um vídeo muito bem detalhado sobre a situação. Link aí no card para você ver. Em 2003, nasceu Robinho, o urso pardo que no futuro seria uma das maiores atrações do Zoológico de Goiânia. Em seu 20º aniversário, pessoas estavam questionando seus bons tratos no zoológico e queriam levar o animal para um santuário de São Paulo. Mas foi analisado o bem-estar do Robinho e nada de ruim foi encontrado, permanecendo ele no zoológico até hoje, o que foi uma ótima escolha. Não que santuários sejam ruins, pelo contrário,
Mas quando você quer colocar um animal que viveu a vida inteira em cativeiro, desde filhote, possivelmente está velho, está adaptado com a vida lá e quer tirar ele dessa zona de conforto em um santuário, isso já é um pequeno problema. Ainda mais quando o santuário pode ser bem infame. Para quem não sabe, em Santa Catarina, o Beto Carreiro costumava ter um zoológico no parque, e lá tinham várias espécies de animais, e em geral era uma atração muito popular. E essa atração durou até 2024, onde o zoológico foi encerrado pelo desejo de que seus animais sejam cuidados em lugares melhores. E foi o que aconteceu. Todos os animais do zoológico foram transferidos para outros lugares. Os únicos animais que eu tenho notícia, pelo que eu pesquisei, foram os casais de leões, que foram transferidos para Belo Horizonte, e o casal de tigres brancos, que foram transferidos para o Animalia Park em São Paulo. O leão costuma ter duas expectativas de vida, semelhante a qualquer tipo de animal em cativeiro. Na natureza, eles costumam viver até os 14 anos, já que eles devem competir com outros machos, proteger o reino, caçar e competir o território com animais como hienas, leopardos e entre outros. Já no zoológico, eles costumam viver até os 20 anos de idade, mas houve uma surpresa recentemente. A leoa do Zoológico de Goiânia faz oficialmente 25 anos, fazendo dela o leão mais velho de todo o Brasil, com o possível segundo lugar sendo o Dudu, leão que nasceu no Zoológico de Brasília, que viveu até os 22 anos, mas ele infelizmente faleceu em 2016 após um luto com diversas doenças. Era 2014 no Zoológico de Cascavel. Crianças se divertindo, animais relaxados, tudo estava tranquilo até ocorrer o acidente. Um menino de 11 anos que, vamos apelidar de Rocha, estava sumindo a grade do tigre de Bengala e mesmo com avisos, o menino colocou a mão para dentro da grade do felino, fazendo do tigre estressado e, consequentemente, mordendo seu braço. O menino foi urgentemente levado ao hospital e teve que fazer uma amputação no braço ferido. Antes, foi pensado que o menino tinha feito isso por querer mesmo. Mas depois de ver as gravações dos responsáveis, foi descoberto que foi o pai que incentivou o menino a mexer no tigre. E antes, ele mexeu com outros felinos com a presença do pai, dando uma suspeita de que o pai foi negligente com as crianças. Mas depois do acidente, ele se sentiu culpado por 2 anos e também foi punido devido à negligência dele. Hoje em dia, mesmo com a perda de um braço, Rocha continua forte, fazendo esportes e tendo uma ótima vida pela frente, o que me deixa muito feliz. Ele ainda retornou ao zoológico para ver o tigre que, a propósito, não foi sacrificado, pois ele só estava protegendo seu território e ainda pensa em proteger o animal. Pelo menos um final feliz para tudo. Em outubro de 2025, havia chegado a leoa branca chamada Pretória e seu marido Mafu, de 14 anos, no zoológico de Belo Horizonte. Porém, para surpresa de todos, Pretória havia morrido após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma anestesia, o que gerou suspeitas no zoológico, especificamente a prefeitura, pois dias antes da perda da leoa, houve a perda da chimpanzé chamada Kelly, e também pelo fato que o Mafu estava perfeitamente bem quando chegou, gerando suspeitas em negligência durante a anestesia. Mas em janeiro de 2026, foi concluído que a leoa não foi contaminada e sim morreu de causas naturais, resolvendo a controvérsia com a morte da Pretória. Lembram do caso do Robinho, o urso, lá em Goiânia? Bem, é praticamente a mesma situação, só que o caso é um pouco mais profundo do que você pensa. No zoológico de Sorocaba, vive uma das maiores atrações para o público, Sandro, o elefante asiático de 53 anos. O animal é bem tratado pela equipe e tudo certo até aqui. Isso foi até 2025, onde uma certa moça, que eu não vou dar nome porque vai que, decidiu postar nas redes sociais que ela quer a liberdade do Sandro por maus tratos e pelo seu recinto que não parece apropriado para o animal,
levando ele para o Santuário de Elefantes do Brasil. O recinto entendo, mas praticamente o resto dos argumentos estão totalmente inválidos. Pois primeiro, como foi dito, Sandro não é maltratado. Ele é muito bem cuidado pelos trabalhadores do zoológico, ou seja, ele não é uma vítima. Segundo, você quer tirar um animal que viveu seus anos inteiros em cativeiro e que tá muito velho, com os elefantes asiáticos tendo uma expectativa de vida de até 60 anos de idade em cativeiro, e sem contar da preocupação com a saúde dele após ele ser transferido. E por último, além da moça ser uma completa interesseira que só quer dinheiro, se você quer prova disso, é porque ela literalmente queria impedir a eliminação dos javalis e dos hipopótamos. 2 casos de animais que viraram pragas em seus respectivos países. O Santuário dos Elefantes do Brasil é muito controverso. Ele costuma ser apelidado de o Cemitério dos Elefantes. Isso pela quantidade de espécies que morreram de forma suspeita e por maus tratos com animais por serem totalmente mal alimentados. E quem conseguiu impedir do Sandro ser transferido foram um dos biólogos mais profissionais e famosos de todo o Brasil, sendo eles o biólogo Henrique e o Richard. 2 caras que eu admiro pra caramba. Isso porque eles sim entendem sobre os animais e também conseguem entender do seu bem-estar em ambos a natureza, como também em cativeiro. E aí foi uma grande briga do vai e volta, num ponto que fizeram um podcast juntos de um biólogo que a senhora espertinha chamou. Mas enfim, depois de uma longa guerra, foi finalmente decidido que o Sandro não seria levado para longe de casa, o que foi um grande alívio. O ano era 1977. Era um dia tranquilo no Zoológico de Brasília. E lá, um de seus visitantes era Silvio Demar, que era conhecido na época como o sargento do exército. Ele estava lá vendo o recinto das ariranhas, até um garoto de 13 anos acidentalmente cair na água do recinto das ariranhas, com os mamíferos indo para cima do jovem. Mas o Silvio, após ver o menino em apuros, entra no recinto para salvar a vida do garoto, o que ele conseguiu. Mas esse resgate levou a uma grande tragédia. O sargento recebeu mais de 100 mordidas enquanto salvava o garoto, e com isso, ele infelizmente morreu. E isso acabou fazendo das ariranhas um dos animais mais perigosos de todo o Brasil. O Zoológico de Florencio Varela é um dos zoológicos mais infames do nosso continente, criticado pelos seus recintos muito apertados e a saúde dos animais por lá. E um dos casos que fez o local super infame foi o acidente que aconteceu em 2007. Uma jovem empregada do zoológico estava limpando e cobrindo tarefas de alimentação no recinto do tamanduá bandeira. Mas como o mamífero estava por perto, ele estava se sentindo completamente ameaçado, atacando ela com o uso de suas garras e dando feridas muito graves. Isso foi nas pernas e nos pulmões. Ela foi levada para o hospital de forma urgente e ficou internada até que 2 dias depois ela acabou perdendo a vida. Pois é, normalmente costuma ocorrer acidentes com gatos grandes, como leões ou tigres, ou com um animal grande, como um elefante e um rinoceronte. Mas essa tragédia mostra que sim, até um animal como o tamanduá-bandeira pode te machucar. Ainda mais com essas suas garras afiadas, que são muito usadas para acabar com cupizeiros. Infelizmente, eu tive uma experiência. E ela foi muito ruim. Buenos Aires é um dos países com a maior quantidade de zoológicos, como o Ecopark Palermo, que antes era um zoológico que acabou sendo fechado em 2016, mas acabou virando uma conservação de resgate de animais gratuita e pública, fazendo dele um dos melhores zoológicos da América Latina. Ou um dos zoos que eu tinha ido quando pequeno, sendo o Temaiken Biopark, que é muito bom e os animais se sentem confortáveis. Mas por que eu disse que a experiência foi ruim? Isso porque eu não me refiro a nenhum desses 2 zoológicos, e sim o mais polêmico da cidade, o zoológico de Wuhan.
Esse lugar é muito infame por um simples fator. E isso é em relação aos animais. Eu que, além de ficar interessado, que dei a ideia para minha família de ir para lá quando estávamos viajando para Buenos Aires. E para ser bem justo, naquela época eu era só uma criança de provavelmente 8 ou 9 anos. Mas depois que eu entrei naquele zoológico, o arrependimento e a dó foi muito grande. Primeiramente, havia uma parte que você podia tirar foto com os filhotes de leão, o que foi algo ok, mas vendo hoje em dia realmente mostrava que tinha alguma coisa cheirando mal. Mas aí veio a parte em que meus pais iam tirar foto com um leão macho. Eles estavam prestes a alimentar ele com uma carne, mas aí ele bateu no alimento e começou a rosnar ou rugir. Mas felizmente nada aconteceu com a minha família ou com o leão, pelo que eu sabia. Mas aí veio a parte que me deu muito arrependimento quando eu cheguei. E isso foi na parte que fomos ver o elefante. No início eu achei até que legal ver o animal de perto, mas quando eu estava tirando foto com o animal, eu notei algo no pé da elefanta asiática. Especificamente, havia correntes em seu pé. E foi aí que não só suspeitei da qualidade do lugar, como também foi naquele ponto que eu me senti muito mal por ter vindo lá. Foi depois que eu voltei para o Brasil e uns anos depois que eu entendi a situação. O zoológico de Wuhan não era um lugar bom. Pelo contrário, ele era horrível, pois a razão dos animais estarem mais calmos, ainda mais pela razão do leão ter rosnado naquele momento, é pelo simples fato que não só sofriam abusos dos donos, como também tomavam medicamentos que deixavam eles menos agressivos, o que é algo totalmente proibido. Em 2020, após diversas críticas, denúncias e etc., o zoológico foi finalmente fechado de forma permanente após o local ser investigado. Além disso, todos os animais foram resgatados, examinados e alguns passaram por cirurgias após verem que estavam em casos um pouco mais graves, sendo as vítimas leões, tigres e ursos pardos. Mas sobre a minha situação, mesmo ter ido para o pior zoológico que eu já fui em toda a minha vida, isso não afetou na minha perspectiva sobre os locais. Falaremos disso no final do vídeo. O Inzu, eu suponho que estou falando certo, localizado no Chile, é muito famoso pelas suas áreas decorativas, bons cuidados com as espécies e o principal de tudo, seu anfiteatro, onde eles davam apresentações e educações com os animais mais pequenos, com os cuidadores normalmente levando aves ou répteis. Mas em um desses shows em 2025 foram levados 3 animais para o show, segundo vídeos. Um cervo americano, que está totalmente bem, não se envolveu nada com o acidente, uma arara vermelha e um serval africano. Com o serval sendo muito conhecido por pular muito alto, ao ponto de ter a capacidade de pegar aves no meio do ar. Eu creio que vocês já sabem aonde isso vai chegar. A arara estava voando por volta do público e estava prestes a voltar para o dono, mas o serval não resistiu seus instintos e o felino pulou e feriu gravemente a ave, mesmo com a equipe tentando de tudo para separá-los. Quando eles conseguiram soltar a ave da boca do gato, ele foi rapidamente levado ao veterinário, mas infelizmente a arara não resistiu e acabou perdendo a vida. Com o pior de tudo sendo que a ave foi criada desde o dia que ela saiu da casca do ovo. E depois do acidente, o zoológico foi criticado por sua segurança para evitar a tragédia. E felizmente, a equipe respondeu o feedback e revisaram protocolos de segurança para garantir que nenhum outro acidente ocorra como foi naquele dia. O México tinha um lugar chamado Granja Animalia, ou Zoológico Animalia em português. Agora, o porquê não existe mais? Infelizmente, o local durou por muito pouco tempo. Em outubro de 2025, houve uma tempestade em Chicotepec que gerou uma inundação junto da lama em uma parte da cidade. Mas as coisas ficaram mais graves quando o poder da água e deslizamentos afetaram a Granja Animalia, destruindo o habitat de diversas espécies
e 25 dos 30 animais morrendo devido aos impactos da tempestade. Um dos sobreviventes durante a inundação foi um tigre de Bengala, mas pelas forças das correntezas, ele foi encontrado morto um dia depois, coberto todo de lama. E com as dificuldades de reconstruir o local, La Grande Animalia foi fechada de forma permanente. Sendo essa a história de um zoo que só estava começando até ser destruído por uma tempestade e levar à perda de animais que estão sofrendo risco de extinção. Eram 6:30 da manhã no Zoológico das Cachoeiras. A equipe estava alimentando os animais e tudo estava tranquilo, até eles ouvirem um barulho. E lá, os empregados indo em direção aonde ocorreu o barulho, viram um vidro quebrado no recinto dos veados. E quando eles foram verificar os animais, eles encontram metade do bando ferido, com uma fêmea tendo uma das suas patas quebradas, um jovem ter tido feridas na boca e um macho que estava sem vida. A equipe notou um cara de 26 anos saindo correndo para fora do zoológico. Após darem detalhes sobre o acusado para a polícia, ele foi encontrado e foi preso bem na hora. Sobre os animais em si, só houve notícias sobre a fêmea, que felizmente foi internada para resolver a questão da perna quebrada. Em fevereiro de 2004, a polícia decidiu investigar a morte de 10 animais na cidade de São Paulo, com as vítimas sendo 3 chimpanzés, um elefante, 3 dromedários e 3 antas. As mortes tinham começado em janeiro com um dos chimpanzés, e após investigações, foi comprovado um envenenamento nos animais. No início, a polícia tinha acusado algum empregado do zoológico por ter feito uma sabotagem fazendo os animais morrerem, mas ela foi descontinuada pois não havia suspeitas pelo crime. E isso não foi a última vez que um caso assim aconteceu, pois em 2010, no zoológico de Goiânia, aconteceu um caso quase semelhante, com as vítimas sendo 2 casais de hipopótamos, um leão, uma onça, um casal de girafas e um jacaré. A diferença é que os animais haviam morrido por falta de espaço em seus recintos, doenças e estresse, especialmente com os felinos. E felizmente o local conseguiu se redimir ao passar desses 16 anos. Essa é uma tragédia que muitos já conhecem e, sem dúvidas, é muito triste quando você vai mais a fundo sobre o assunto. No final de 2025, um jovem com 19 anos foi encontrado subindo no recinto da atração principal do zoológico de João Pessoa, Leona a Leoa. Leão esse com 19 anos de idade. O jovem conseguiu subir em direção ao recinto, mesmo com uma ótima segurança, e Leona, estressada com a chegada do moço e seguindo os instintos do reino animal, fez o que era necessário: proteger o seu território. Quando o homem desceu, a leoa já chegou para cima dele, o atacando e levando ele à sua morte. Aquele dia em si foi horrível, mas fica cada vez mais triste quando você descobre mais sobre a história do jovem. O homem era conhecido como Vaqueirinho. Quando ele nasceu, ele sofria de esquizofrenia, semelhante à sua mãe, o que praticamente afeta a sua perspectiva em relação ao mundo. E ele foi rejeitado por vários casais que procuravam adotar crianças quando ele era mais jovem. Quando ficou mais velho, o garoto tinha o sonho de domar leões na África, chegando aí escondido em uma parte do avião, esperando que ele fosse viajar para a África. Mas aí ele decide ir para o zoológico de João Pessoa para realizar o seu grande sonho, e o resto vocês já sabem. Já no caso da Leona, como foi dito antes, ela estava defendendo o seu território, e claro que não devorou a vítima. A leoa foi levada a um local para se acalmar depois do acidente e felizmente não foi sacrificada, voltando para o seu recinto totalmente calma, como sempre esteve. Em 2016 e 2018, o Zoológico de Venezuela foi processado por maus tratos aos animais. Que maus tratos seriam esses, você se pergunta? Vários desses animais sofriam desnutrição e às vezes usavam animais como patos, porcos e cabras para serem sacrificados e serem usados para alimentar os felinos. Após a divulgação de uma imagem de um dos pumas desnutrido, o local foi fechado, fazendo Venezuela um país inadequado para transferência e bons cuidados dos animais. Em 2016, no zoológico de Santiago, 11 horas da manhã,
um homem de 20 anos decidiu entrar no recinto dos leões. Ele começou a tirar sua camisa e chamar a atenção dos felinos. No início, só havia curiosidade nos animais, mas em um certo ponto, eles começaram a atacar, com um dos leões mordendo no seu pescoço. E por conta disso, a equipe do zoológico, vendo a situação, foi rápida e, sem escolha nenhuma, tiveram que atirar no casal de leões. Seus nomes eram Manolo e La Flaca. A razão pelos tiros com armas e não com dardos tranquilizantes é porque os dardos tranquilizantes não funcionam como você vê nos filmes animados. Eles demoram muito para dar efeito, ainda mais quando é com animais muito grandes. Então, um dardo tranquilizante no casal africano e o cara já estaria em um sono profundo. Mas mesmo sendo a decisão correta como protocolo de emergência, ainda foi trágico a perda dos leões, especialmente Manolo, que viveu a sua vida inteira em cativeiro desde o dia que ele nasceu. Sobre a situação do homem que entrou no recinto, a razão dele estressar os dois gatos grandes foram por questões de suicídio. Provavelmente ou obviamente sofria depressão, mas depois do acidente, o zoológico entrou num debate com o jovem por fazer os leões serem abatidos. Nada se sabe o que aconteceu depois desse conflito. Eu não sei se o conflito foi resolvido, se afetou o zoológico ou se isso levou ao seu fechamento permanente. Mas esse foi um dos momentos mais dolorosos de qualquer zoológico ao redor do mundo. Dito tudo isso, zoológicos têm sim a capacidade de fazer coisas boas. E esse esforço consegue ser visto em lugares como Buenos Aires, São Paulo, Sorocaba e etc. Mas infelizmente os zoológicos acabam sendo infames por uma parte desses lugares só quererem ganhar dinheiro por cima e pelos relatos citados. E isso acaba afetando consequentemente os melhores zoológicos, que só estão fazendo o seu trabalho e cuidando bem dos animais. Mas esse é um daqueles casos que nada pode ser feito, pois não importa a sua opinião, sempre haverá dois lados em uma só moeda. Eu sou Jojo Lawrence e até a próxima.